plano de leitura bíblica em ordem cronológica. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 1, vamos responder a pergunta: os dias de Gênesis 1 são dias literais? Ou seja, a duração dos dias de Gênesis 1, quando é dito que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, os dias, cada dia ali, é equivalente à duração do dia que nós temos hoje, 2020. Algumas pessoas argumentam que utilizam passagens como 2 Pedro 3, que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E com base nisso argumentam que quando fala sobre os 6 dias da criação, não precisamos entendê-los como dias literais, que 6 dias da criação podem ser milhões de anos e um tempo indefinido, período indefinido de tempo, e que não precisa ser entendido literalmente, que é o tempo de Deus. O problema é que Gênesis 1 não tem como objetivo falar sobre o tempo de Deus. Mas Gênesis 1 tem como objetivo falar sobre a criação, e uma das coisas que Gênesis 1 mostra é que Deus criou o tempo. E ao descrever Deus como o criador do tempo, o tempo descrito aqui não é o tempo de Deus, não é? Até porque Deus não está sujeito ao tempo, mas é Deus criando aquilo que é o tempo para nós. Ou seja, nós somos criaturas temporais, nós temos uma estrutura temporal no qual nós estamos inseridos, porque Deus criou os céus e a terra, sim, para que existisse o tempo. O tempo, então, aqui é o tempo criado, é o nosso tempo, e existem diversas evidências no texto que apontam para essa direção. Em primeiro lugar, observem que quando fala sobre a criação dos céus e da terra, logo nos primeiros versos, no verso 2, ou melhor, no verso 3, vai ser dito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, quando o texto fala sobre o dia primeiro, ele está incluindo o período claro, que é chamado de dia, e o período escuro, que é chamado de noite. Ou seja, aí já tem o princípio da nossa divisão temporal de um dia, que é o período de 24 horas, e esse um dia é dividido em a parte clara e a parte escura. Ou seja, ele não está falando do tempo de Deus aqui. Ele está falando sobre a criação do tempo da maneira que é para nós, onde tem um período de 24 horas com o dia e com a noite. Agora, dentro disso, é importante perceber que no primeiro dia aí, existe período claro, existe período escuro. E aí, quando a gente vai para o quarto dia, no verso 14, fala sobre o quarto dia, diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam ele para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E assim sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia 4. Então aí Deus criou o sol e a lua. E é dito que antes do dia 4, antes de Deus criar o sol e a lua, já existia a diferença entre dia e noite. Já existia um dia, já existia a diferença entre o período claro e o período escuro. E aí é dito que Deus criou o sol e a lua para governar esses períodos. Ou seja, a ideia é que o período chamado dia, que já existia, antes do quarto dia, já existia um dia, 2 dias, 3 dias, Deus colocou o sol, Deus colocou e criou a lua, e ele criou o sol e a lua para governar este período claro e este período escuro. Se Deus criou o sol e a lua para governar o período claro e o período escuro, que já existia,
Logo, a duração desse período é equivalente ao que nós temos agora em referente ao claro e ao escuro. Ele dito que o sol foi exatamente para servir de sinais, verso 14. Ou seja, qual é o sinal que nós temos? Qual é o sinal que nós temos de que passou um dia? O texto aqui diz, verso 14, que é o sol. Logo, para sabermos a duração de um dia em Gênesis 1, basta observarmos o sol e a lua. Logo, é um período de 24 horas. Se não fosse um período de 24 horas, se fosse, por exemplo, um período, cada dia é 1 bilhão de anos. Então, teria que ter um período, claro, se é 1 bilhão de anos, então vai ter que ter meio bilhão de anos de período claro, meio bilhão de anos de período escuro, com o Sol em meio bilhão de anos, depois a Lua. Não é assim. A gente vê aqui que é um dia conforme é marcado pelo Sol, porque o Sol e a Lua foram dados para sinais da duração desse dia. Então aqui claramente são dias de 24 horas literais conforme o Sol marca, porque Deus criou o Sol para marcar. E isso é confirmado em Gênesis 24. Deus vai falar sobre Gênesis 1 lá em Êxodo 20. Eu acho que eu falei Gênesis 24, é Êxodo 20. Em Êxodo 20, Deus vai fazer um comentário sobre a criação de Gênesis 1. E Deus diz assim, em Gênesis 20, verso 11, ele diz: Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Então Deus está falando lá sobre Gênesis 1. Criei os céus e a terra em 6 dias e descansei no 7º. Uma pergunta: esses 6 dias são igual ao nosso ou é um símbolo de bilhões de anos? Preste atenção em Êxodo 20. Êxodo 20 responde. Vamos ver os versos anteriores. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, ele vai dizer que o homem, ele vai dizer que o homem ele deveria trabalhar 6 dias e descansar 1, porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias e descansou 1. Logo, os dias em que Deus criou os céus e a terra têm a mesma duração que o nosso. Caso contrário, cada dia 1 bilhão de anos. Tá bom? Então a gente tem que trabalhar 6 milhões de anos e depois a gente passa 1 milhão de anos descansando. Não. Então, claramente aqui, entre os versos 8 ao 11, cada dia da criação é tratado como um dia, como o nosso tempo, que é marcado pelo Sol, e é o que já estava escrito lá no dia da criação do Sol. E a marcação do dia ali é a duração do Sol e da Lua governando o dia e a noite. Então é isso, meus irmãos. Os dias de Gênesis 1 são realmente literais. E existe uma importância prática disso, do dia de Gênesis 1 ser literais, tem uma importância muito prática para isso. Mas nós vamos falar sobre isso em outro vídeo. Deus abençoe vocês e boa leitura.